Estamos iniciando mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade. Sejam todos bem-vindos aqui na TV Nova Luz, que produz e distribui nossos vídeos. Também são disponibilizados no YouTube e os slides podem ser acessados no nosso site pessoal, que é o www.ccconte.com, onde vocês terão oportunidades de colocar dúvidas, perguntas, comentários, e nós tentaremos abordar em conformidade aqui nos nossos estudos. E nos últimos estudos dessa série, nós estamos tratando sobre os fenômenos físicos. Esses fenômenos que são tão intrigantes e que foram, na verdade, a base da doutrina espírita. Foi como a doutrina espírita começou, quando os eventos físicos eram tratados ainda nos festejos, nas reuniões de entretenimento, em que Kardec, então, foi convidado a presenciar uma dessas festas, uma dessas reuniões, e ele pôde, então, perceber que esses fenômenos físicos respondiam a determinadas perguntas. E aí, então, surgiu o interesse de Kardec por esses fenômenos e também por tentar compreender como esses fenômenos aconteciam. Então, nascedouro mesmo da codificação, a gente pode dizer que teve início com os fenômenos de efeitos físicos, as mesas girantes. E esse será o último estudo que vamos tratar desses fenômenos físicos diretamente. Então, a gente começa hoje com o 7º estudo referente aos fenômenos físicos. E nós vimos nos últimos estudos em que nós estamos trabalhando a questão desses fenômenos físicos, mas vistos ou trabalhados na prática. E essa prática, nós estamos utilizando os relatos de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que é psicometria, que nós começamos no estudo anterior, e hoje nós vamos dar continuidade à psicometria. Então nós temos o seguinte no Livro dos Espíritos, na questão 242, em que Kardec perguntou: como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? E Kardec então obteve como resposta o seguinte: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Então, no último estudo, no estudo anterior, nós vimos essa questão do Livro dos Espíritos e nós trabalhamos esse conceito, mas o que a gente colocou aqui para ressaltar é essa frase da resposta dos Espíritos. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. E aí nós vamos na questão 243 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre o futuro. A 242 é com relação ao passado, e a 243, Kardec aborda o futuro. E Kardec perguntou: e o futuro? Os espíritos o conhecem? E a resposta que obteve é muito semelhante à resposta obtida com relação ao passado, que eles responderam com relação ao futuro. Quando vem, parece-lhes o presente. Então, nós temos, nessas duas respostas que Kardec obteve, que a percepção do passado ou a percepção do futuro, quando ocorre, é para o espírito como se fosse o presente. E uma questão bastante interessante é quando Kardec aborda no livro A Gênese sobre a teoria da presciência, que é o conhecimento do futuro. Então, Kardec, nesse capítulo, a teoria da presciência, no livro A Gênese, ele traz em detalhes essa questão do conhecimento do futuro, como esses espíritos podem ter o conhecimento de coisas que ainda estão por vir. Então, recorrendo ao livro A Gênese, nós temos logo no primeiro item desse capítulo, que é o 16, em que Kardec diz o seguinte: como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente,
Então, dependendo das ocorrências do presente, dos eventos que estão se sucedendo no tempo presente, muitas vezes nós temos condições de prever o que vai acontecer no futuro. Mas é uma previsão entre aspas, porque, na verdade, é apenas uma análise de uma sequência de eventos que nós estamos presenciando e, em decorrência dessa sequência de eventos, nós podemos prever, entre aspas, o que vai acontecer no futuro. Então, Kardec fala que essa abordagem, prever o futuro em decorrência de eventos presentes, é uma coisa. Contudo, quando a questão não se trata com eventos presentes, aí então a coisa muda de figura. Vai ser necessário uma abordagem. E Kardec então continua: porém, não há dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem, ainda menos, há dos que são comumente atribuídos ao acaso. Então nós temos duas situações em previsão do futuro. Uma que é decorrente dos eventos que estão acontecendo. E outra é quando não se tem nenhuma relação com os eventos que estão acontecendo no presente. Não se consegue traçar uma linha de causalidade entre um evento e outro evento que por acaso esteja acontecendo no presente. Kardec, no sentido ou visando esclarecer um pouco mais esse conceito e ilustrar como se consegue perceber o futuro em decorrência de eventos, ou até mesmo quando o indivíduo se encontra numa situação privilegiada com relação aos outros, ele faz uma comparação sobre uma pessoa no topo de uma montanha, como na nosso esquema. Então nós temos uma pessoa no topo de uma montanha, e ele consegue enxergar todo o caminho, desde a base da montanha até o topo. E ele percebe um viajante, então, que inicia essa caminhada até o topo da montanha. Aquela pessoa que está nesse topo da montanha consegue ver que, pelo caminho, esse viajante vai encontrar um buraco na estrada, vai encontrar desmoronamentos ou possibilidades de desmoronamentos e, até mesmo no caso, de um ladrão que estaria escondido atrás de uma vegetação qualquer, esperando que um viajante passasse. Então, nessa condição, nós podemos compreender facilmente de que essa pessoa que se encontra no topo da montanha consegue prever todas as dificuldades que o viajante vai encontrar ao longo do caminho. Mas Kardec, ele, aprofundando mais esse conceito, ele tenta levar para uma condição que não é tão trivial assim. E ele diz o seguinte, no item 3, ainda desse capítulo 16 do livro A Gênese: se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais, então significa, vamos tentar abstrair a nossa mente, o nosso entendimento, para abarcar espíritos desencarnados, saindo da questão material ou até mesmo um espírito encarnado, mas que esteja momentaneamente desdobrado do seu corpo físico, para a gente tentar entender como seria possível que esse espírito vislumbrasse eventos que estariam para ocorrer no futuro relativamente àquele que ouve ou aquele que o percebe. E ele diz o seguinte: sairmos do âmbito puramente material e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual. Veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Então, saindo da questão material e entrando sobre o ponto de vista espiritual, nós vamos imaginar um espírito desencarnado ou liberto do corpo físico em uma condição privilegiada com relação aos encarnados. Comparando com o exemplo de Kardec na pessoa no topo da montanha, então esse espírito desencarnado
seria equivalente à pessoa que estaria no topo da montanha. E nós aqui, equivalentes ao viajante que começa a sua jornada ao longo do caminho. E Kardec continua: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. E nós gostaríamos de salientar esse segmento dessa frase. O espaço e a duração de tempo, não existem para eles. Então, o espaço em si não vai causar dificuldade para esses espíritos desmaterializados que se encontram numa condição privilegiada. Nem tampouco essa duração temporal causaria qualquer dificuldade para esses espíritos. E ele continua: mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles, o grau evolutivo do espírito, e a elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então nós temos que nem espaço, nem tempo seriam empecilhos para o espírito, um espírito desmaterializado, acessar eventos que estariam relacionados numa linha temporal. Obviamente, como Kardec bem coloca, que a capacidade de vislumbrar o futuro ou o passado estaria relacionado com o grau evolutivo do espírito. Então, quanto mais evoluído, maior a capacidade de vislumbrar esses eventos, se desvencilhando das questões espaciais e temporais. Com relação, e continuando Kardec, com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Então, mal comparando também, como Kardec bem coloca, os espíritos inferiores, os que não têm um nível evolutivo tão elevado, também são capazes de perceber eventos tanto no passado quanto no futuro. Mas Kardec compara esses espíritos àqueles que possuem telescópio, que é um aparelho que é capaz, que possibilita ao homem enxergar a grande distância, quando comparado com alguém que não disponha desse aparelho. Então nós temos que existe a possibilidade de espíritos acessarem eventos, tanto no passado quanto no futuro. A linha temporal não causa dificuldade para o espírito, obviamente, dependendo do seu grau evolutivo. E Kardec continua essa abordagem. Ele diz: bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, até mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Então Kardec deixa claro textualmente a capacidade de um espírito evoluído de enxergar, entre aspas, eventos que estão acontecendo numa linha temporal ou numa faixa temporal bastante larga, podendo, nas palavras de Kardec, chegar milhares de anos. Obviamente que isso tudo dependendo do grau evolutivo do espírito. E Kardec não para aí, ele continua: diante dele, desse espírito evoluído, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Diante dele, nós gostaríamos de salientar essa parte. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período.
Então, para esse espírito elevado, ele consegue enxergar a linha temporal toda simultaneamente, ao mesmo tempo. Ele enxerga início, ele enxerga meio e ele enxerga o fim. Se nós quisermos fazer, exemplificar para o entendimento do que nós queremos apresentar, do que Kardec quer apresentar, nós podemos tomar como exemplo esse estudo que nós estamos conduzindo e vocês estão assistindo. Para um espírito elevado, tanto o início, o meio, como o fim desse estudo, ele enxerga simultaneamente. Todos os eventos para ele acontecem ao mesmo tempo. É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo e ele consegue enxergar. Muitas vezes, ou pelo menos no início, quando nós entramos em contato com um conceito desse tipo, pode causar algum desconforto. Porque como é possível para um espírito ou para alguém enxergar uma faixa temporal simultaneamente e não sucessivamente, como no caso do homem na montanha? Mas a gente sempre precisa lembrar que o tempo, o espaço, são expressões do fluido para o espírito encarnado. Então, como nós já vimos no início dessa nossa série, quando nós falamos de fluido, nós abordamos a questão de que tempo e espaço também são expressões do fluido cósmico. Então, como o fluido está sujeito à ação do pensamento, nada mais lógico do que nós imaginarmos que, para o espírito elevado, nós sempre temos que levar para a condição do espírito elevado, acessar esse fluido pela ação do seu pensamento e podendo então ter uma noção do que está acontecendo ou enxergando simultaneamente uma faixa temporal que, como Kardec falou, pode abarcar milhares de anos, dependendo, obviamente, do espírito. Então, existe uma relação entre pensamento e tempo, uma relação entre pensamento do espírito e o espaço. E Kardec continua: todos os eventos que, nesse período, constituem o futuro para o homem da Terra, são o presente para ele. Então, todos esses eventos que para nós vai acontecer no futuro, como final desse nosso estudo, término desse nosso estudo, a princípio está no futuro, mas para esses espíritos mais elevados, também é o presente. Obviamente que isso causa algum desconforto e alguma confusão com relação à fatalidade. Mas a gente sempre tem que pensar que fatalidade não existe. Mas, contudo, o espírito se transformando, toda a sua linha temporal também se transforma. E aí, nós podemos então ter o seguinte conceito resumidamente. Esta mesma abordagem que foi apresentada para o futuro na teoria da presciência também pode ser utilizada para o passado. Então, se o espírito elevado consegue enxergar uma faixa do futuro, também inclui uma faixa do passado. E essa faixa referente ao passado é que nós vamos utilizar para complementar o conceito da psicometria. E para isso, então, nós voltamos ao nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 26, que foi ditado pelo espírito André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, continuando a conversação entre Hilário, André Luiz e Aulus, que era o dirigente que estava conduzindo o treinamento tanto de Hilário quanto de André Luiz. E nessa conversação, Hilário pergunta: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédios de vibrações?
lembrando sempre que esse grupo estava num museu e eles estavam verificando objetos que mantinham uma massa pardacenta e que, ao toque, André Luiz, por exemplo, ao toque de um relógio antigo, teve a possibilidade de enxergar ou de vivenciar o que acontecia no ambiente onde aquele relógio estava pendurado. E Hilário que pergunta se as imagens, por exemplo, que André Luiz viu, estavam ligados aos encarnados que viveram junto com aquele objeto e que essas imagens eram obtidas através das suas vibrações. E Aulus, o orientador, diz: justamente o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Assim como o fio de cobre, na condução da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. Então, o relógio em si, como todos os objetos, fruto ainda do interesse de espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, se mantém ainda ligados, mantém ainda uma ligação espírito e objeto. E essa ligação, obviamente, está relacionada com o pensamento. E Aulus continua: auscultando na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Então, ao toque, ao contato com aquela matéria pardacenta, o espírito é capaz de se relacionar diretamente com os encarnados ou desencarnados relacionados com aquele objeto. E com isso é possível que eles acessem eventos que ocorriam no momento de interesse, no momento de relação entre espírito e objeto em si. Hilário continua com as suas perguntas. E ele diz: então, se tivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria o mediador para a realização de nossos desejos? E Aulus responde: sim, perfeitamente. Isso serve de alerta para nós, porque aí nós conseguimos então perceber muitas vezes naqueles espíritos equivocados, nas perseguições que são mantidas durante encarnações, como é possível um encontrar o outro. Um vai encontrar o outro dependendo dos seus interesses, dependendo do interesse desses outros. E aí nós vemos bem o quão salutar é o desapego nosso com relação aos objetos materiais. Porque não mantendo esse apego, nós não estaremos mantendo uma sintonia entre nós e um objeto qualquer. E com isso, as perseguições, por exemplo, seriam bem mais difíceis, as perseguições espirituais. Obviamente que, a partir também do momento em que nós conseguimos diminuir esse apego ainda tão forte em muitos de nós também estaremos trabalhando para a nossa evolução, o nosso processo evolutivo. O que, na verdade, nos livra ou nos liberta, ou pelo menos dificulta em muito, essas perseguições que são mantidas ao longo de muito tempo, podendo chegar até a várias encarnações. E o instrutor Aulus continua: usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Então, tudo aquilo que pensamos serve para favorecer ligações. Isso é bastante interessante para nós mantermos na nossa mente. Nossos pensamentos promovem ligações psíquicas. E essas ligações psíquicas, elas podem ser positivas quanto negativas. Obviamente que quando o interesse é no aprimoramento pessoal, em fazer o bem, pensamentos mais elevados,
nossas ligações psíquicas também vão ser com espíritos mais elevados, espíritos também interessados em fazer o bem, mantendo dessa forma uma relação salutar, tanto para um quanto para o outro. E voltando aqui ao nosso slide, essa abordagem de Hilário e de Aulus demonstra uma forma de se encontrar espíritos e verificar ocorrências em determinados locais. Então, essa abordagem, essas ligações que são mantidas, é uma forma de um espírito encontrar o outro. Sabendo dos seus interesses, seria fácil saber aonde esse espírito se encontra. E também de se conhecer o que aconteceu em certos locais. Então, dessa forma, muitos espíritos se mantêm atrelados a eventos do passado, porque eles se mantêm presos a objetos como esse. E esses objetos mantêm na sua estrutura ligações com eventos no passado. E se nós lembrarmos, como foi dito na questão 242 do Livro dos Espíritos, o espírito, quando se ocupa com o passado, para ele é o presente. Então, esses espíritos e que podem ser nós mesmos, né? Não apenas outros espíritos, quando se mantêm ligados a esses interesses ou esses eventos, eles vão vivenciar os eventos como se fosse o presente. E André Luiz, então, ele continua numa observação ainda no mesmo livro. André Luiz diz: muito importante o estudo da força mental. E Aulus complementa: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios da nossa mente. E, obviamente, se os raios da nossa mente foram salutares, nós vamos deixar vestígios salutares para aqueles que entram em contato. Mas, em contrapartida, se esses vestígios mentais forem perniciosos, teor negativos, nós também vamos deixar sensações negativas para aqueles que entram em contato com esses vestígios. Então, trabalho mental, uma postura mental adequada, um treinamento em pensamentos mais elevados, propiciará ligações mentais com espíritos mais elevados, relações mais sadias e evitando também causar dano ou deixar ambientes negativos para entrar em contato com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Hilário, ainda continuando sobre esse tema, ele diz o seguinte: somos, desse modo, induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Essa é a conclusão que Hilário chegou, porque se nós começamos, como foi visto, a falar que um espírito pode acessar os pensamentos, eventos de outros espíritos, a condição ou a conclusão que Hilário chega é que, dependendo do nível evolutivo de um espírito, ele não vai conseguir acessar esses eventos ou pensamentos daqueles que lhe são superiores. Porque, afinal de contas, o tipo de interesse, a vibração do pensamento seria completamente diferente daquela do espírito não tão elevado assim. E Aulus confirma, dizendo: sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, naturalmente podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Então, o espírito mais elevado, ele tem condições de acessar a situação, os eventos dos espíritos que lhe são inferior. Então, para nós nos ligarmos a esses espíritos mais elevados,
nós começamos a perceber que precisamos trabalhar pela nossa própria evolução espiritual, galgando assim situações mais adequadas para nós. Hilário, então, ele faz a seguinte pergunta: e em nos referindo aos encarnados, qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Então Hilário vai e pergunta diretamente a questão dos encarnados, porque até então nós estamos falando de espíritos desencarnados. E Hilário quer saber se os encarnados também, nós como encarnados, também apresentamos essas possibilidades. E Aulus responde perfeitamente. Então nós como encarnados, quando entramos em contato com esses objetos, também vamos sentir o reflexo daqueles que usaram o objeto, ou daqueles que o objeto era de interesse particular. E Aulus continua: contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Para que o encarnado registre, é necessário que possua aguçada sensibilidade psíquica. Isso não significa que aquele que não possua essa aguçada sensibilidade psíquica não vá se ressentir dos efeitos de uma qualidade boa ou malsã de determinados fluidos. E Hilário, então, questiona: e tudo que observamos é mediunidade? E Aulus responde que sim. Então, quando nós falamos em psicometria, possibilidade de acessar eventos no passado, eventos no futuro, nós estamos falando em capacidade mediúnica, potencialidade mediúnica. Mas, novamente salientando, aqueles que não têm ou não apresentam essa mediunidade ostensiva também vão sentir os efeitos salutares ou malsãs dos fluidos, só que não necessariamente vão perceber todos os eventos ao seu redor. E aqui então, nós terminamos mais esse estudo e também terminamos esse tema, que são os fenômenos físicos, que, como nós podemos perceber, é muito intrigante e muito rico também quando a gente procura aprofundar no entendimento desses fenômenos. Obviamente que aqui nós não abordamos tudo que existe disponível sobre esse tema, mas acreditamos que nós entramos numa profundidade bastante relativa, bastante satisfatória. E, obviamente, quando nós retornarmos no próximo estudo, nós começaremos então a trabalhar os fenômenos inteligentes. Desejamos muita paz a todos, lembrando sempre que esses vídeos são disponibilizados pela TV Nova Luz às quartas-feiras e também depois disponibilizados no YouTube. Muito paz a todos e até o próximo estudo.